Olá, boa tarde, 12:01. Hoje é sexta-feira, 28 de abril de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. TJMG promove seminário para ampliar a aproximação entre a Justiça e os povos indígenas. Cliente terá de indenizar vendedora por ofensas dentro de loja. STJ vai discutir cooperação judiciária e interinstitucional. Acompanhe uma entrevista com a coordenadora do Sejusc Povos e Comunidades Tradicionais, desembargadora Shirley Bertão. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. E eu sou Renata Marques. TJMG promove seminário para ampliar a aproximação entre a Justiça e os povos indígenas. Marco Aurélio Franco. O seminário discutiu o acesso dos povos indígenas à justiça. Contou com a presença do presidente do tribunal, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, de magistrados, lideranças de indígenas e da terceira vice-presidente do TJMG, desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta. Nós precisamos fortalecer esse respeito à cultura, mas também o acesso aos direitos que, porventura, não estejam sendo observados nas comunidades indígenas que existem no estado de Minas Gerais. O desembargador do Tribunal de Justiça de Roraima, Eric Linhares, falou sobre a experiência da justiça itinerante daquele estado junto às comunidades indígenas. É um povo excluído e muitas vezes invisibilizado. E eles têm medo, às vezes, de chegar no fórum, numa estrutura de justiça. Então, a justiça tem que chegar a eles, estabelecer uma relação de confiança, ver o que eles precisam para a gente prestar o nosso serviço jurisdicional da melhor forma possível. Outros temas discutidos no seminário foram o acesso à justiça na perspectiva dos indígenas e a expansão de um importante projeto, Cidadania, Democracia e Justiça do povo Machacali, para outras comunidades indígenas de Minas Gerais. O presidente do TJMG destacou a importância do acesso à justiça. Eles têm a sua cultura, precisam ser respeitados, precisamos preservar a sua individualidade, mas ao mesmo tempo precisamos acolhê-los para que eles tenham seus direitos respeitados e resguardados. Lembrando que esse final de semana vai acontecer em Águas Formosas, no norte de Minas, mais uma edição do projeto Cidadania, Democracia e Justiça ao povo Machacali. O projeto consiste, entre outras atividades, na realização de audiências judiciais nas aldeias. Desde o início do projeto, houve 8 rodadas de conversação entre indígenas e não indígenas. A partir dos problemas identificados, foram realizadas ações coletivas para a emissão de quase 300 carteiras de identidade e 81 títulos de eleitor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. Obras do artista plástico mineiro Fernando Veloso serão expostas na Galeria de Arte do TJMG, instalada no hall do edifício sede da Corte Mineira, em Belo Horizonte. O presidente do tribunal, desembargador José Arthur Filho, recebeu nesta quinta-feira Fernando Veloso e a merchan do artista Tânis de Faria Alvin Beringer. A mostra, prevista para o fim de maio, é uma iniciativa do programa TJMG Cultural. Nascido em Belo Horizonte, Fernando Veloso realizou exposições no Brasil e no exterior, ganhou prêmios e consagrou-se como artista plástico, tanto para o público quanto para a crítica. O conjunto da obra do artista é reconhecida como principal acervo para a arte nacional. Cliente terá de indenizar vendedora por ofensas dentro de loja. Danilo Baião. Uma consumidora terá que indenizar uma vendedora de uma loja da cidade de Ubá por danos morais no valor de R$2.000 devido a ofensas proferidas perante o público. Segundo o processo, no dia 5 de dezembro de 2019, a cliente chegou à loja no horário do almoço e pediu à vendedora para trocar o carregador de celular que ela havia comprado, pois este apresentou defeito. A vendedora explicou a ela que o dono da loja iria fazer a troca. Ela não tinha condições de fazê-lo naquela hora, pois era seu primeiro dia de trabalho. Então, a vendedora pediu para a cliente anotar o telefone para o dono da loja. Após a cliente anotar o telefone, passou a xingar a vendedora, dizendo que ela não serve para nada nem para realizar uma simples troca. Após a chegada do dono da loja, a vendedora relatou todo o acontecido e foi embora para casa sem querer mais voltar ao trabalho.
Por isso, ela ajuizou ação contra a cliente, pleiteando indenização por danos morais. O relator da apelação, desembargador Evandro Lopes da Costa Teixeira, da 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, entendeu que a vendedora sofreu danos passíveis de indenização e fixou o valor. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Danilo Baião. A seguir, STJ vai discutir cooperação judiciária e interinstitucional. E mais, acompanhe uma entrevista com a coordenadora do Sejusc Povos e Comunidades Tradicionais, desembargadora Shirley Bertão. A gente volta em instantes, não saia daí. STJ vai discutir cooperação judiciária e interinstitucional. Renê Almeida. O Superior Tribunal de Justiça promove na próxima quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, o seminário Cooperação Judiciária e Cooperação Interinstitucional, reunindo esforços em busca da eficiência. O encontro ocorre no Salão Nobre do STJ e terá transmissão ao vivo do canal do Tribunal no YouTube. O objetivo é analisar questões procedimentais e processuais relativas ao tema, expor os resultados de acordos já implementados e visualizar as futuras perspectivas para o aprimoramento da cooperação entre instituições, bem como do judiciário com outros órgãos da administração pública. As inscrições devem ser feitas por meio eletrônico, conforme modalidade de participação, presencial ou virtual. Os participantes receberão certificado. Servidores e gestores do STJ devem se inscrever pelo portal do servidor. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. A cantora Flaviane Orlando faz show neste momento, na entrada do edifício sede do TJMG no bairro Serra, em Belo Horizonte. A apresentação integra o programa Intervalo Cultural do TJMG, que tem o objetivo de aproximar o judiciário da sociedade por meio da arte. O show com canções de Elza Soares tem participação especial do músico Max Cabral. Natural de Sete Lagoas, Flaviane Orlando faz parte do grupo Samba Leve do Quarteto de Samba Jazz. Acompanhe uma entrevista com a coordenadora do Sejusc Povos e Comunidades Tradicionais, desembargadora Shirley Bertão. Eu, Flávia Carneiro, converso agora aqui na Rádio TJ Minas com a coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, voltado para povos e comunidades tradicionais, desembargadora Shirley Bertão. Desembargadora Shirley, fala pra gente, para os nossos ouvintes da Rádio TJ Minas, o que motivou a criação desse Sejusc voltado para povos indígenas e comunidades tradicionais? Bom, primeiro a sensibilidade, da terceira vice-presidência, a desembargadora Ana Paula, que com iniciativa de um projeto do juiz Matheus Miranda, de cidadania ao povo Machacali, fez um projeto lá de Sejusc, identificação, união estável, processo eleitoral, incluindo os indígenas daquela região. E aí surgiu a ideia, que foi apresentada à terceira vice-presidência, para a criação de um Sejusc que pudesse atuar no estado todo, porque outras comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhos também existem espalhadas pelo estado e que a gente poderia dar esse apoio. E como que vai ser essa promoção do acesso à justiça dessas pessoas que muitas vezes têm essa dificuldade pela própria língua ou pela própria distância, das grandes cidades, tem de recorrer à justiça ou então de formalizar alguma situação, desembargador? Isso. A gente tem que dar acesso à justiça a essas pessoas. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que formar as pessoas que vão ter acesso a essas populações, porque uma justiça itinerante, no caso dos indígenas, pressupõe a gente sair do nosso gabinete, ir até a população e, primeiro, fazer uma escutativa, verificar quais são as necessidades dessa população e, aí sim, promover projetos que possam atender aquela população. E, para isso, a gente precisa da formação do magistrado para poder lidar com essa população. Então, nós temos que ter esse cuidado. E a promoção também da conciliação de algum conflito judicial é sempre o melhor caminho, buscar essa conciliação, Sem dúvida. A justiça itinerante, nesse
patamar, ela vai com todas as ferramentas que ela tem. E a principal delas é a conciliação, tem a justiça restaurativa, que, aliás, foi nascida e criada, gestada por populações indígenas, né? Então, eles nos ensinaram o que é justiça restaurativa e hoje nós estamos aplicando. Então, a justiça itinerante é levar as ferramentas que nós temos da justiça para essa população, seja na forma de conciliação, seja na forma de justiça restaurativa, seja dando os direitos mesmo, civis, enfim. E quais vão ser os próximos passos do Sejusc? Então, nós estamos estruturando projetos para expansão no estado todo. Nós vamos agora, nesse final de semana, fazer uma justiça itinerante lá nos Machacalis, em Água Boa e Bertópolis, para fazer audiências de união estável, conciliação, homologação de união estável, que dá para eles o direito a questões previdenciárias. Ok, desembargadora, muito obrigada. Já fica aqui o nosso convite para a senhora voltar aqui na Rádio TJ Minas para falar sobre o Sejusc voltado aos povos indígenas. Obrigada, viu? Eu que agradeço. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode nos acompanhar também no YouTube, com imagens aqui direto da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página tem links de acesso aí à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. Para você, um ótimo fim de semana. E até semana que vem. Boa tarde.